A paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, ontem foi dada a minha comunhão na congregação, porque a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Deus, ele tem mais prazer com a obediência do que sacrifícios, porque a obediência que Deus quer é a obediência do sacrifício. Dentro da obediência da palavra de Deus existe o sacrifício, a renúncia de si mesmo, a renúncia do mundo e do que está no mundo, a renúncia da carne, a renúncia do pecado e das iniquidades. Então, dentro dessa renúncia há um sacrifício, porque existe um mundo dentro de nós mesmos, um mundo tão vasto e tão grande e tão eterno dentro de nós mesmos. Se o homem ele não conhece a complexidade do universo, das galáxias, dos planetas, se o homem ele não conhece a complexidade do que está na Terra, no fundo dos mares, dos oceanos, existem lugares na face da Terra inexplorados que o homem ainda não conhece, tantas coisas que o homem ainda não conhece. A utilidade das plantas, a utilidade dos seres, que estão nas águas e tantas outras coisas que ainda estão em estudo. Dentro dos nossos próprios pensamentos, emoções, razão de ser ou de não ser, de fazer ou deixar de fazer algo. E dentro dessa complexidade há desejos ardentes em nossa alma. Alguns que são maus, são ruins, mas outros até que são bons. Mas ainda assim não é a vontade de Deus. Porque há sentimentos no coração do homem que parecem vida. Há pensamentos, bons pensamentos que parece que vão levar à vida, mas no final de tudo leva à morte. Porque o homem pode ter sentimentos bons, ele pode até fazer caridade, mas se ele não estiver no caminho da salvação, na verdade da salvação, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que morreu e deu a vida pelos nossos pecados. Se a pessoa não estiver nesse caminho, todos os outros caminhos são vãos. Se o homem não estiver nessa verdade, todas as outras coisas se tornam mentira. Porque a pessoa não recebe a salvação da sua alma pelas suas próprias obras, pelo seu próprio sacrifício, pela sua própria consciência do certo ou do errado, das suas emoções ou de caridades. Por mais que uma pessoa se esforce para ser uma boa pessoa, e até seja, no contexto da sociedade e tudo mais, ainda assim ela é um pecador. Em alguma coisa ela peca. É como você pegar 10 ovos bons e no meio desses 10 tem um podre. E você coloca um podre no meio dos 9. Aqueles 9 vai purificar aquela podridão? Não. Um ovo podre contamina todos os outros 9 ovos bons. É como se nós pegássemos ali apenas os 10 mandamentos das Escrituras, da Palavra de Deus. Se a pessoa falhar em um, sujou todas as outras obras boas. Então, todos nós
temos, no mínimo, um ovo podre. E esse ovo podre suja todas as outras obras boas que possamos fazer ou ter feito. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele não teve ovo podre. O Senhor Jesus Cristo, Ele não teve pecado. Então, através da vida de Cristo, do sangue de Cristo, nós podemos ser limpos de um ovo podre, de dois, de quanta podridão houver em nossos corações, em nossas mentes. O Senhor Jesus Cristo, através do seu sangue, pode nos limpar. O sangue de Cristo pode nos limpar de todo pecado e de toda iniquidade, se cremos nele como o único Senhor e Salvador de nossas almas. Se recebemos Cristo, nós recebemos do sangue de Cristo. As Escrituras dizem que a vida está no sangue. Então, quando os crentes usam a expressão o sangue do Senhor Jesus Cristo tem poder, está falando a vida do Senhor Jesus tem poder. E a vida triunfa sobre a morte. Cristo, ressuscitando ao terceiro dia, confirmou que a vida triunfa sobre a morte. Mas a vida verdadeira, para se alcançar essa vida verdadeira, estar nessa vida verdadeira, tem que estar no caminho e tem que estar na verdade. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, Ele disse de si mesmo que é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que leva à verdade. Ele é a verdade que leva à vida. O caminho te leva à verdade que te leva à vida. O caminho te leva à verdade. O caminho e a verdade te leva à vida e vida eterna. Então, a Bíblia fala que o último inimigo do homem é a morte. Por mais poderoso que alguém seja humanamente falando, por mais que alguém viva mais que os outros, por mais que uma pessoa seja branca ou negra, por mais que a pessoa seja de um estado ou de outra nação, por mais que tenha riquezas acima de riquezas de outras pessoas, ainda que tenha ciência e tenha tecnologia, ainda que tenha toda evolução, ainda que alguém tenha uma boa aparência, uma beleza destacada acima de outras belezas, uma inteligência acima de outra inteligência aqui na Terra, ainda que se crie foguetes e naves espaciais, ainda que se evolua a ciência e a tecnologia, ainda assim o homem um dia terá que se deparar diante de Deus, com Cristo ou sem Cristo, com a vida eterna ou sem vida eterna. E no caminho, na verdade, ou no falso caminho, que é a mentira. Toda mentira é um falso caminho. Tudo que não leva a Cristo como único Senhor e Salvador está levando à condenação eterna da alma. Porque Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Os discípulos não foram e ainda não são e não serão mediador da vida eterna. Nenhuma denominação, nenhuma congregação, nenhuma religião é mediadora da vida eterna. Nenhum pastor, nenhum missionário, nenhum padre, nenhum mestre, humanamente falando, é mediador da vida eterna. O único mediador para a vida eterna é o Senhor Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E o Senhor Jesus Cristo, ele foi batizado, que a Bíblia diz, aquele que crê e for batizado será salvo. O próprio Senhor Jesus Cristo foi batizado por João Batista. E eu pergunto, o Senhor Jesus Cristo precisava ser batizado? Porque o batismo é um simbolismo do novo nascimento, que o homem agora vai viver na fé exclusivamente de Cristo como seu único Senhor e Salvador.
A fé é um simbolismo do arrependimento do pecado e da iniquidade. Você está assumindo uma postura diante da igreja e diante das demais pessoas que passará a seguir a Cristo de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Por isso que na doutrina evangélica não se batiza crianças, porque a criança, no contexto espiritual, é pura. A Bíblia diz que o reino de Deus é das crianças. Então, para a pessoa ir para o batismo, ela tem que ter a consciência nela que ela é uma pecadora, que ela precisa de salvação, porque o pecado tem uma condenação para quem vive no pecado, que é a perdição eterna, a separação eterna de Deus. E a pessoa recebendo essa consciência, que não quer ser condenada, ela assume os seus pecados, se arrepende em Cristo, confessa em Cristo e se converte em Cristo do falso caminho e das mentiras a qual ela vivia outrora. Então o batismo é um simbolismo da sua renúncia do mundo, do pecado, dos desejos carnais. E ali, a partir do momento que você toma essa decisão, vem o batismo, confirmando a sua confissão de fé no Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da alma. Então Cristo não tinha pecado, mas para confirmar diante das pessoas a sua decisão de se voltar a Deus, porque João Batista batizava ali no deserto, que o próprio Deus falou para ele fazer isso, e ele, como servo de Deus, obedeceu, pregando o evangelho do arrependimento, pregando o evangelho do Messias, do Filho de Deus. E aqueles que creram em sua mensagem confirmavam ali através do batismo. Então Deus instituiu o batismo nas águas. E Cristo, sendo obediente, ele submeteu à vontade do Pai. Tanto é que quando João Batista vê Cristo e vê o Espírito Santo descendo em uma forma corpórea sobre Cristo, testificando ele ser o Filho de Deus, porque o Senhor falaria para ele que seria assim, seria desta maneira que ele reconheceria o Filho de Deus, não por aparência exterior, mas pela presença do Espírito Santo em sua vida. Porque o que confirma uma pessoa ser servo de Deus está além da aparência, mas é o Espírito Santo nessa pessoa. Por isso que o Senhor Jesus falava para os fariseus e saduceus, os líderes da época, porque eles queriam batizar. João Batista disse para ele: produzir frutos dignos de arrependimento, porque uma vez que você tem o Espírito Santo, ele vai gerar o fruto do reino e da justiça de Deus, que é o próprio fruto do Espírito. Mas nenhum fruto ele já nasce grande. Primeiro ele começa como uma semente. Por isso que Cristo falou: se vós tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, poderá dizer aos montes que se movam. Mas não quis dizer que a nossa fé deve ser como somente um grão de mostarda. Ele estava falando que ali era uma semente, que ela cresceria, daria ramos, daria frutos, e os passarinhos se aninhariam ali, achariam conforto. Então as pessoas achavam conforto no Senhor Jesus Cristo, elas achavam consolo no Senhor Jesus Cristo, elas achavam perdão no Senhor Jesus Cristo, elas achavam salvação no Senhor Jesus Cristo. E ainda hoje é assim. No Senhor Jesus Cristo você pode achar consolo, você pode achar perdão, e no Senhor Jesus Cristo você pode achar a salvação da sua alma. E como eu havia me afastado da congregação, eu tive que passar por disciplina, conforme a palavra de Deus, conforme aquilo que Deus estabeleceu para onde eu congrego hoje. E minha prova tinha vencido dia 27 de abril.
mas por causa dos acontecimentos atuais de pandemia não pôde ser dada a minha comunhão por causa do edital, né, da proibição, né, de cultos públicos. E agora, né, dia 9 agora, eu fui na congregação e recebi a minha comunhão mediante a congregação onde eu estou, né, que faz parte da obediência à palavra de Deus. Você congregar faz parte da obediência da palavra de Deus. Não é o congregar numa denominação, numa religião que te salva. É a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Mas Deus tem uma obra na sua vida. Deus tem um chamado na sua vida. Deus tem um ministério, um serviço. Deus te deu talentos. Deus te deu dons quando você entrega a sua vida a Cristo. E esses dons, esses talentos, também são desenvolvidos e trabalhados na congregação. Na congregação, quando nós estamos congregando, Deus também trabalha no nosso caráter, gerando em nós, fazendo crescer ou até amadurecer o fruto do Espírito. No relacionamento uns com os outros, Deus nos dá amor, Deus nos dá bondade, Deus nos dá benignidade, Deus nos dá paciência, domínio próprio, mansidão. Deus aumenta a nossa fé, a nossa esperança. Nós somos usados para abençoar alguém e alguém é usado para nos abençoar. Então, quando você toma a decisão de servir a Deus como único Senhor e Salvador, provavelmente o Senhor vai te levar para alguma denominação, alguma congregação onde eles pregam que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ali Deus ele vai começar a trabalhar no seu íntimo, no seu caráter, gerando em você o novo nascimento ou o crescimento do novo nascimento. Porque não basta só nascer, tem que crescer, tem que se tornar adulto, tem que se tornar responsável. Como é um nascimento de um filho, de uma filha, não só nasce. Um pai não se satisfaz só do filho nascer, mas de crescer, desenvolver, amadurecer, assumir responsabilidades e ser digno dessas responsabilidades, né? E prosperar nessas responsabilidades. Então, um pai, uma mãe, quando tem um filho, quer que esse filho prospere, quer que esse filho cresça, se desenvolva, tenha a sua própria casa, a sua própria família. E não seria diferente com o Pai Nosso que estais nos céus. Quando nós nascemos do Espírito Santo, Ele também quer que nós cresçamos, que nós desenvolvamos, que nós recebamos sabedoria e discernimento, conselho e fortaleza, conhecimento e temor de Deus, para assumir responsabilidades que dignificam o seu reino e a sua justiça. Porque um filho, uma filha que cresce, assume responsabilidades, ele dignifica a sua família, a sua casa. Um pai, uma mãe tem orgulho de um filho e de uma filha bem-sucedido. E quando mesmo não é bem-sucedido, com certeza os pais não vão deixar de amar, mas se sentem envergonhados. Mas quando o filho, a filha é uma pessoa de responsabilidade, né, que trabalha, que alcança os objetivos, todo pai, toda mãe tem orgulho de falar: é meu filho, é minha filha, tem aquela alegria. Não falo de orgulho, de se sentir melhor do que o próximo, porque ninguém é melhor do que ninguém diante de Deus. Somos todos iguais, carecedores da sua graça. Então a mesma coisa, Deus tem alegria de quando vê aqueles que creem nele como único Senhor e Salvador, tendo responsabilidades do seu reino e da sua justiça e desempenhando o papel para o qual foram chamados. Porque, sobretudo, nós fomos chamados para sermos adoradores do Rei dos Reis, mas não simples adoradores, mas adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E para adorar a Deus em espírito e em verdade, tem que estar na perseverança dos santos, né?
tem que estar na constância dos santos, que gera o verdadeiro crescimento de sabedoria e discernimento, de conselho e fortaleza, de conhecimento e temor de Deus. Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor tem me dado. Agradeço aos irmãos, que estiveram me apresentando em oração, que oraram por mim, oram por mim e continuarão orando pela minha vida. Que o Senhor continue recompensando os irmãos, tanto com as bênçãos aqui da terra, como as bênçãos do céu. Porque a Bíblia diz que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Há uma recompensa para os fiéis. Como se a salvação da vida eterna já não fosse uma recompensa, não é, irmãos? Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ontem eu estive na congregação e o pastor buscando animar os irmãos para estarem congregando. Eu admiro o pastor de onde eu estou, apesar de todas as limitações que eu sei que ele tem, como todos nós temos, não de buscar o pecado, esse tipo de limitação, mas coisas, que ainda nós temos que ser trabalhado todos nós, e ele como homem também precisa, mas eu quero agradecer a Deus pela vida dele, porque mesmo antes da pandemia, ele sempre se esforçando e levando os irmãos a se esforçar no caminho do Senhor, na verdade do Senhor, que é a única verdade, tudo mais é mentira, e na vida eterna, sempre exortando, admoestando os irmãos a estarem congregando, não de uma forma fingida ou de uma forma falsa, porque mesmo antes da pandemia, no começo, ele falando que a porta ia estar aberta da congregação, que a igreja ia continuar, e veio o edital, e por causa do edital não pôde ser feito cultos públicos, mas a gente percebe nele que ele ficou triste, tá entendendo? Ficou um pouco assim triste, mas Deus foi dando graça, e agora, com a liberação dos cultos públicos, com as normas devidas de segurança em relação à saúde, mas quem nos dá a saúde é o sangue de Cristo, porque está escrito, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nós somos sarados pelas pisaduras de Cristo. Amém? E ele exortando os irmãos a estar congregando, a estar conosco. Então é algo admirável, porque eu conheço uma irmã de uma denominação tal, que o pastor lá não quer voltar para os cultos. Até antes, muito pelo contrário, até incentivando as pessoas a não estarem congregando. Até agora, na liberação do edital, esse pastor lá, ele não falou que não vai voltar aos cultos, falou que estava achando bom os cultos drive dentro do carro, muito cômodo, as ovelhas sem assistência, muitas vezes até congregando ali tudo, às vezes as ovelhas ficam sem assistência, ainda mais num distanciamento desse tão grande, Eu escutei até outra pessoa dessa denominação deste lugar, que ele ficou ali sem estar congregando um mês, mesmo antes do vírus da pandemia ser divulgado, porque esse vírus está aí já há muito tempo. E ele falou que ele recebeu uma carta, ele pensou que ele estava recebendo uma carta, o pessoal preocupado com ele, dele voltar a congregar. Não, era pedindo dinheiro do programa de televisão que essa denominação tem. Então, as pessoas estão desassistidas, as pessoas estão assim sem apacentamento em alguns lugares, Eu sei que tem limitações, tem falhas em todos os lugares. Eu não estou falando do certo ou errado. Eu não estou falando que esse pastor que não quer congregar, esse pastor que não quer que a porta esteja aberta, que não quer que os membros vão para a congregação, enfim. Eu não estou falando de certo e errado. Eu estou falando aqui de sinceridade para aquilo que se prega, irmão. Porque quando eu estava sem congregar, alguns irmãos chegavam em mim e alguns irmãos falaram que tinha que congregar, que não podia ficar sem congregar. E quando eu falava que Cristo que salvava, que Cristo é o Senhor, me criticavam, como se o congregar fosse a salvação.
Só o fato de congregar é ser salvo, como se a pessoa que não estiver congregando ali não está salva, né? Falando nesse sentido, esses irmãos não estavam no culto ontem. Esses irmãos não estão indo no culto. Você não me falava tanto que tinha que congregar? Você não me falava tanto que era mandamento de Deus, que é palavra de Deus? E agora que está liberado os cultos públicos, você não vai congregar? Você não vai louvar a Deus? Você não falava que vale mais um dia estar na casa do Senhor do que 1000 em outra parte? Que preferia estar à tenda da porta do Senhor do que em qualquer outro lugar? Você não pregava, não cantava? Me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. E agora você não vai congregar? Você não vai louvar, honrar, glorificar a Deus juntamente com os irmãos? E quando eu falava para você que a comunhão com Deus está mais do que parede, está mais do que está ali no lugar, e você criticava? Porque ao menos o pastor, ele sempre falou, sempre pregou, antes-pandemia, durante a pandemia, agora, ele sempre falou, irmão, vamos cultuar, vamos congregar, vamos estar juntos. Mesmo com toda a limitação dele, ele se manteve sincero naquilo que ele estava pregando e ensinando. E você não vai ser sincero, não? Agora que está na hora de você mostrar a sua sinceridade com Deus. Agora que está na hora de você mostrar que você não é falso, que você não é fingida. Agora que está a hora de você mostrar a sua fé, porque quando tudo aparentemente bem, é muito fácil cantar que diante da cova prefere ser fiel. As covas aí. Você não cantou que diante da cova prefere ser fiel? E agora não vai congregar, não vai louvar a Deus, honrar a Deus, glorificar a Deus, junto com os irmãos que creem em Cristo, com medo do vírus, com medo da morte. Cadê quando você cantava, tragada foi a morte? Você pregava, tragada foi a morte. Você não falava que queria na vida eterna. Você não falava, cantava que queria o arrebatamento da igreja do Senhor, que preferia estar no céu com Deus. E agora está escondido. E agora está aí com medo. Cadê aquilo que você pregava? Cadê aquilo que você cantava? Cadê a fé? Diante dos congressos, diante das festas, diante da mídia, diante da televisão. Cadê a ousadia do Espírito Santo? Cadê o teu avivamento? Cadê as línguas estranhas agora? Cadê os hinos espirituais, os cânticos espirituais? Cadê o teu novo nascimento? Cadê aquilo que você me exortava, que você me admoestava? Onde está a tua esperança? Na medicina, nos médicos, no homem? Você quer viver neste mundo aqui para sempre? Você quer viver nessa terra para sempre? Sabe que para ter a vida eterna, tem que renunciar à própria vida. Tem que renunciar ao próprio eu. O Senhor Jesus Cristo veio de um céu de glória, cheio de saúde, cheio de prosperidade, ruas como de ouro e tantas outras maravilhas, que nem os livros do mundo inteiro poderiam escrever as maravilhas do reino e da justiça de Deus. Quando ele veio à terra, ele não veio para ser homenageado, ele não veio para ser ovacionado, ele não veio para receber louvores e honras e glórias, pois isso ele já recebia lá de anjos, de querubins, de serafins, de arcanjos. Recebia todo louvor, toda honra, toda glória. E ele veio aqui para ser humilhado, para ser
preso, espancado e até morto pelos nossos pecados e pelas nossas iniquidades. E agora, você está com medo, apavorado, está na congregação, junto com os irmãos, prestando um culto a Deus. Tem lugares que as pessoas não podem se reunir de maneira nenhuma para cultuar o Senhor Jesus Cristo. Aqui uma pessoa prega o Evangelho, canta o Evangelho, principalmente alguns meses atrás, ela é ovacionada, ela é louvada, ela recebe mais oportunidades para pregar em outras festas, em outros congressos, ela ganha dinheiro, alguns se tornam ricos, vende suas pregações, vende os hinos, ganha, dá autógrafo, aparece em televisão, em tantas coisas. Tem lugares que não se pode pregar o Evangelho. Os homens são espancados, as suas esposas são espancadas, as suas esposas são estrupadas, as suas filhas são estrupadas. Em sua frente, o homem tendo a sua esposa, a sua filha violentada, por pregar Cristo como único Senhor e Salvador. A mulher, as filhas, meu pai sendo espancado. E o homem sabe como é vergonhoso você apanhar diante da sua esposa, apanhar diante da sua filha. Um homem de verdade sabe. Nenhum homem quer isso. Por isso que eu às vezes acredito que Paulo não teve esposa e família por causa disso. Porque Paulo ele não ia aguentar não. Porque uma coisa é você estar apanhando. Uma coisa é você estar sofrendo. Outra coisa é você ver sua mulher, sua filha apanhando, sendo estrupado. Ou você apanhando na frente deles, na frente delas. Lugares onde as pessoas têm que fazer culto escondido, mesmo com o coronavírus. E agora ainda tem o coronavírus lá. Já tinha um governo, já tinha as autoridades, já tinha outras religiões super violentas. E eles se reuniam onde eles podiam para cultuar a Deus. Pregava o Evangelho, não ganhava uma oferta de 5 mil, 10 mil, não. Pregava o Evangelho, ganhava peia, abuso, estupro, cadeia. Tem pessoas presas neste momento por pregar o Evangelho, irmãos. Pessoas que estão 20 a 30 anos presas, porque não negaram a Cristo como único Senhor e Salvador. E tantas outras coisas. E hoje nós temos acesso à congregação, livre acesso. Seria um impedimento, a não ser o nosso próprio medo, o nosso próprio fracasso como cristãos. E o pior é que acima de tudo isso está a hipocrisia e o fingimento. Um tempos atrás nos congressos, nas festas, estavam cantando, pulando e sapateando, ganhando dinheiro, ganhando popularidade, ganhando destaque. E agora que não está podendo ter essas coisas tanto quanto se acham que deveriam ter, não vão na congregação cultuar a Deus, adorar a Deus. Lembre-se, o reino de Deus e a justiça de Deus é para os sinceros, para os retos, para os tementes a Deus, que se desviam do mal, confiando em Cristo, não só de aparência, mas de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, como o único Senhor e Salvador das suas almas. A fé sem obras, ela é morta. A fé em Cristo, verdadeira, que não leva à ousadia de vencer as lutas, as adversidades, sobretudo até a morte, não é a fé verdadeira do Senhor Jesus Cristo. A fé verdadeira do Senhor Jesus Cristo
nos leva a renunciar à nossa própria vida por aquele que já nos deu vida eterna e também por aqueles que ainda precisam de vida eterna. A paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas do alto.